adoro isso, sabe? Eu adoro isso. Não trabalho pra isso, mas eu adoro isso. Quando isso acontece pra mim, é a chave, é a chave virada perfeitamente, sabe? Pá, quando engata assim, pá, e vai. É... Já falei diversas vezes que não é jabá, porque eu não ganho nada pra isso, infelizmente. Mas eu tenho uma playlist no Spotify que, modéstia à parte, nunca ninguém reclamou. Não pra mim, pelo menos. Pode ter reclamado por aí. Tem alguns que seguem, é verdade. E sempre quando eu sempre coloco assim, tipo, mas eu vou lá e eu coloco a minha listinha, apesar de escutar ela o dia inteiro. Ela é bem eclética, tem música que eu julgo assim, ó, que quando eu fiz ela, pensei em músicas que eu gosto. Muita coisa eu shippei, não sei como é que é o termo que usa quando tu pega pelo Shazam, né? Tu vai lá e dá o Shazam na música e joga na Spotify, joga na playlist da 102.3, uma rádio aqui de Porto Alegre, que tem como premissa músicas antigas, não necessariamente antigas, mas músicas que foram hits em algum momento da história e não são mais. Sua grande maioria rock, né? Enfim. O link tá na descrição do vídeo, tá? Se quiser ficar curioso, mas eu não tô falando propaganda da playlist em si, mas te convido a curtir a lista lá e tal, escutar se tu quiser ou não se quiser, no teu carro, na tua casa, na tua festinha. Não é uma playlist pra tu fazer uma balada, por exemplo, não. Mas pode deixar como plano de fundo em qualquer situação que tu quiser. Vai ter muito rock gaúcho, que é o que eu gosto. Vai ter muito Legião Urbana, vai ter muito Engenheiros do Havaí. Enfim, né? Então sempre quando o pessoal elogia, eu sempre comento, que legal, porque eu não... Quando eu criei essa playlist, não foi com o objetivo de te agradar. Não, eu não quero te agradar. Eu só não quero te incomodar. Se tu entrar no meu carro e tu se sentir incomodado pela música, ou pelo cheiro de cigarro, ou por... sei lá, enfim, daí isso é um ponto negativo pra mim. Agora, se eu te agradar com o cheirinho do amaciante ou então com uma música gostosa, show de bola, mas não é esse o meu objetivo, não é pra isso que eu vivo. Não vim aqui pra te agradar, vim aqui pra te transportar. Mas de preferência que passe desapercebido a minha presença e a tua também. Eu não quero saber que tu existe depois que tu descer do meu carro. Que pensamento mais frio esse, né? Mas é bem isso mesmo, gente. Não tem que se envolver com o passageiro. De forma alguma. Não tem que se envolver. Tem que ensaiar só pra pegar a mulher da noite, que eu sei, já me falaram. Isso é outro trabalho, né? Esse é um outro trabalho, não é o meu. E não julgo quem faz. Se tem que, né? Aquela coisa. Se... Eu perdi a palavra, perdi o ritmo da conversa. Se tem produto, se tem corrida ruim, se o estagiário oferece corrida ruim, é porque tem quem aceite corrida ruim. Senão ela não existiria, né? Mas por que todo esse papo assim como quem vai a merda? Porque na verdade eu tô enrolando você, não sei se vocês perceberam. Que eu tô aqui no meio da Vila Jardim, nesses prédios do Via Vida e Iguatemi aqui, Bravo, Carlos Renato da Fonseca, na nossa rua. Trouxe a Sara, que eu peguei ali na Cipó, quando tô fazendo meu plantãozinho básico no... tem que ligar X, é isso. Não tá tocando Comfort. Acho que o estagiário me deixou de castigo do Comfort, só pode ser. Não tocou nada lá, uns 10 minutos parado, daí eu liguei X, né? E daí vi aquele monte de coisa, e daí achei uma corridinha pra fazer aqui pra cá. Já desliguei X de novo, porque aqui é uma região confortável, entre aspas. Mas o estagiário não tá nem aí pro meu planejamento. E quando eu tô subindo aqui a sua rua de baixo aqui, a Francisco Aquino, já chegando, depois que eu passei a Saturnino, começou a tocar versos simples da Tima Roots. Aí chegamos de volta na playlist, né? E é uma musiquinha gostosa de cantar. Como é que é o nome dela? Isabela, né? Olha só. O mapa tá se movimentando, mas eu achava... Agora parou. Eu achava que eu tava louco. Eu achava que ele tava se movimentando de acordo com meus dedos. Seria muita viagem da minha cabeça que pudesse ter esse poder, né? Mas isso é só um sinal de GPS perdido e ele se atrapalhou. Os homens de verde, ó. Esses homens de verde vindo na minha direção. Começou a tocar versos simples da Tima Roots. Isabela, né? O nome da cantora
Eles, né, que eles saíram tudo da Chimarruts, não sei nem quem tá mais lá. O Rafa eu levei esses tempos, contei pra vocês, Rafael? Bêbado. Foi durante a última campanha política, foi ano passado então, pode ser? Acho que foi ano passado. Ele tá no evento político, fazendo campanha pra um candidato, eu não lembro qual é. Se lembrasse, não ia falar também. Bêbado, ele namorado, levei eles pra casa. Peguei eles lá no bairro Navegantes. Não, acho que foi o retrasado. Ah, não sei, mas foi no bairro Navegantes, com certeza. Foi naquele lugar, foi no ano retrasado. Foi naquele lugar que o Caixa Preta tinha o estúdio, você sabe não, onde era? Ali na esquina da João Inácio com a Souza Reis, eu acho, Pereira Franco. Não sei que rua aquela ali, naquele trecho. Ali tinha um estúdio, que é Esportes da Sorte também, aquela Beth. Também tinha lá acho que não sei se era o escritório deles e tal. Era toda adesivada do Esportes da Sorte. E ali tinha eles faziam uns eventos ali também e tal. Eu peguei o Rafa lá, o da Chimarruts, uma vez da noite. Levei lá pra casa dele. Ele e a namorada. Eu escutava TNT aquele dia. Entrou ele disse, olha só, TNT, fazia tempo que eu não escutava, não sei o que. Daí fomos conversando com ele até lá. Bêbado, chato, tá? Sabe aquele bêbado chato, sabe? Que fica, né, querendo te tocar e tal. Enfim, a namorada dele toda constrangida. Sabia onde se enfiar. Eu sei que é namorada porque uma vez lá atrás, numa galáxia muito distante, longe da civilização, na mesma casa que eu levei esses dois, o Rafa e a namorada, eu busquei os filhos do Rafael. Esse mesmo, da Chimarruts, para levá-los para a escola na época. Só que os filhos deles são grandes, ou eram pelo menos, não sei agora. E essa moça, a namorada, era bem mocinha, então tipo, não devia ser a mãe deles. Só um raciocínio então, só um raciocínio. Pois bem, a Sara, finalmente chegamos na Sara. A Sara é essa passageira que eu trouxe ali da Cipó, aqui para Carlos Renato da Fonseca, no Viva a Vida Iguatemi. Esse condomínio tem na minha esquerda aqui, ó. Quando estamos subindo a lombinha da vila ali, Ernesto Pelana, começou a tocar Chimarruts, verso simples. E ela começou a cantar junto. É isso que eu queria dizer lá no começo. Enrolei vocês durante 7 minutos. Uma coisa o passageiro gostar e elogiar. Agora, quando eu consigo fazer ele cantar a música, check! Fazer passageiro cantar tua música, check! Como fazem o Anderson e a Ana lá no Vibe de 2. Enfim, valeu pela reflexão. Eu gostei dessa resenha sem pé nem cabeça. Agora são... deixa eu mostrar pra vocês, já que não tocou mesmo, eu tô enrolando você todo esse tempo. Eu descobri aqui, agora já vou mostrar. 15h53, aqui ó, 15h53. Estou aqui ó, na Carlos Renato Fonseca. Eu larguei nessa bolinha ali, eu larguei passageiro anterior. Vou mostrar pra vocês aqui, ver se consigo segurar o celular. Assim tá bom, olha só. Eu descobri, como eu comentei ontem, dá pra dar o zoom aqui. Não sei se vocês estão conseguindo enxergar mais perto, e eu não tava conseguindo enxergar. Aí ó, eu descobri essa não, abriu o inteligência artificial do Google agora aqui, tio. Tá gravando? Tá gravando. Eu consegui descobrir essa 10.1 km por litro. Ontem tava com a medida litro por 100 km. Eu consegui mudar essa. Descobri ali dentro, tá? E tá lá a música que tá tocando, verso simples, pra ver como eu não tô enganando vocês, nem inventando. E então eu consegui trocar para a unidade de medida, né, do consumo. E esse é o meu consumo de hoje, ó, até o presente momento, no dia de hoje. Agora são 15h53. Eu tenho uma autonomia de 148 km, que é lá em cima. Estou escutando versos simples da Chimarruts. Rodei 85.8 km até o presente momento, com um consumo médio de 10.1 km por litro. O motor está ligado a 4 horas e 26 minutos. E o odômetro total do carro 328 km. Então só queria mostrar para vocês a primeira. E a Trip B que eu deixo que eu normalmente zero toda semana, né? E daí eu zerei ontem, que foi quando eu peguei esse carro. Ele tá aqui, ó, 314 km, consumo médio de 10 km por litro. 17 horas com 34 minutos o motor ligado. Então o que eu queria dizer para vocês? Primeira impressão, eu acho que tá ok, tá? Porque eu tô com ar direto, meio manco ainda, acelerando demais em alguns momentos o carro.
por falta de tato, por falta de costume, aquela coisa toda. Eu acredito que o meu pé vai melhorar. Eu acredito que desligando um pouco o ar-condicionado também o consumo melhore. E eu consigo subir esse número aí para uns 12. Se eu chegar nesses 12, eu acho que dá para manter os meus 100zinho, como eu estava acostumado. E é isso. Primeiros quilômetros do carro, literalmente os primeiros, não rodei nem 1000 quilômetros ainda. E, historicamente os carros têm um consumo maior até amaciar o motor, né? E então, acho que é essa a expressão, amaciar o motor, amaciar sei lá o que, o raio que o parta, né? Então no começo normalmente o consumo é maior mesmo. Então vai chegar, eu imagino que esse carro deve fazer daqui a um tempo, seus lá entre 12 e 13 sem ar-condicionado, e tá ok, né? Para um carro desse tamanho, confortável e tal, eu acho que tá ok, né? Trabalhando direitinho, dá para fazer o seu. E um último questionamento, um último pensamento que eu queria compartilhar, que eu lembrei agora, já que não toca mesmo, vou ter que ligar X e me movimentar. Ontem um colega me mandou uma mensagem e vou virar que eu prefiro ficar me olhando e ficar olhando um Uno com propaganda da Unifica, não tá me pagando porra nenhuma. Ontem um colega me mandou mensagem lá no Insta dizendo: eu passei por uma dificuldade aí, perdi minha empresa, não sei o que, blá, blá. Ou seja, o cara se fudeu, né? Como muitos aqui. E viu no Uber aqui, nesse serviço, uma oportunidade. Como muitos aqui, muitos chegam aqui, que nem eu, pra trabalhar durante o seguro-desemprego, né? Enquanto recebe seguro-desemprego, quando se vê e quando se dá conta, 8 anos depois, continua no mesmo lugar. No caso, eu. Muitos conseguem voltar para o mercado de trabalho, muitos gostam e definem como uma segunda renda, né? Conseguem um emprego, mas não deixam de fazer no final de semana, de noite, no contrafluxo, num feriado, num dia que precisa pagar uma conta e tá faltando 500 pila, vai lá e o cara vai lá e se mata e faz. Isso aí é perfeito, né? Para isso esse serviço é perfeito. Pro extra é perfeito, né? Perfeito. O cara que trabalha pagar todas as suas contas, daí tem que baixar a cabeça e trabalhar firmezinho. Colocar no papel lá, eu preciso de 5 mil limpo por mês. Beleza, então tá. Então quanto a gente precisa trabalhar? Né? E baixar a cabeça e trabalhar. Essa história de eu sou meu patrão, nada me faltará, fica em casa dormindo terça-feira de tarde. Tu tem que ter psicológico pra isso. Tem que ter culhão pra isso. Faz isso uma vez a cada 6 meses. Agora faz isso toda semana, tu entrega o teu carro em 2 semanas. Em 3 semanas tu entrega o teu carro. 13 pila finalmente. Vamos dar-lhe o mero. Ah não, bate foto não faço. Pegar na São Leopoldo pra levar pra São Leopoldo, não me interessa o que eu vou fazer no meio do caminho. Não vou. Então um colega mandou mensagem ontem, né? E eu acho que vale a reflexão da resposta que eu dei pra ele. Ele me perguntou o seguinte, que, né, ele disse, minha empresa quebrou, puf, né, perdeu. Tu acha que eu consigo, com carro alugado, trabalhando como Uber, pagar as minhas contas? A minha resposta para ele foi a seguinte: cara, eu não sei, eu não te conheço. Eu consigo. Sacaram? Não existe uma fórmula mágica, uma receita de bolo para trabalhar aqui. Tu tem que entender como é que funciona o negócio. Se tu vai conseguir pagar tuas contas, depende só de ti. Mas tem que baixar a cabeça e trabalhar. Eu fico com muito medo de responder se é claro que tu consegue pagar tuas contas, velho. Daí o cara vai lá, pega um carro, não consegue trabalhar, não consegue se posicionar, não entende o negócio e 3 meses depois vai pra rede social dizendo que o Daniel tá iludindo os outros. Tu nunca vai escutar isso de mim. Porque eu nunca iludi ninguém e nunca disse pra ninguém: vai lá, vende teu carro, vende não sei o que, vem pro Uber. Não. Agora, eu pago as minhas contas, me viro. Não tenho luxo nenhum, mas me viro. Tudo bem, moro sozinho, meus filhos são grandes. Um já trabalha, já se sustenta, mas me viro. Tá? Então depende da tua vida. Não vem perguntar se eu consigo. Se eu não te conheço, cara. Se eu te conhecesse, soubesse que tu é um cara assim, né? Ó, vai lá. Ou tu é um cara assado. Não, deixa quieto, procura outra coisa pra ti, porque isso nesse serviço. Não te conheço, não sei.
Mas que dá? Ah, dá. Acredita em mim. É só baixar a cabeça aí, trabalhar.